Vivemos em uma época em que busca-se energia limpa e sustentável e que agrida o mínimo possível o meio ambiente. E uma dessas energias é a energia nuclear, que não agride a atmosfera e não solta gases carbônicos na atmosfera. Porém, gera resíduos radioativos que precisam ser destinados de modo correto, o que gera muito trabalho. E apesar disso, em todo o mundo, 17% de toda a energia utilizada é feita por usinas nucleares. Até mesmo o Brasil possui uma usina nuclear, é a planta de Angra dos Reis. O problema da utilização de energia nuclear é que ela pode gerar desastres catastróficos. E a pior parte é que esses desastres são geralmente de grandes proporções e grande dano para a natureza. Além de que não se pode fazer muita coisa para reparar esses danos, porque a radiação demora muitos anos para desaparecer do meio ambiente. E se você ficou curioso para saber sobre esses desastres nucleares que eu estou falando, venha comigo e vamos conferir os maiores acidentes nucleares da história do mundo, parte 1. Vamos lá. E galera, não é do meu costume passar no começo do vídeo para pedir um like, mas esse vídeo ficou muito legal e deu muito trabalho para fazer. Tem muito conteúdo e vocês vão gostar pra caramba. Então já larga aquele like atômico e vamos pro vídeo. E já para começar com tudo a nossa lista, temos o maior acidente nuclear da história, que foi Chernobyl, que aconteceu no dia 26 de abril de 1986. Esse que foi o acidente mais grave envolvendo radiação de toda a história, atingiu o nível 7 da escala internacional de acidentes nucleares, que é uma escala que define desde pequenas anomalias ou vazamentos nucleares até mesmo grandes catástrofes. E o nível 7 é o nível máximo que enfatiza o tamanho dessa catástrofe. Todo esse acidente aconteceu por fato de ter ocorrido uma explosão no reator 4 da usina, liberando nos ares 70 toneladas de urânio em forma de vapor, uma nuvem que se espalhou por toda a Europa. Essa nuvem, toda essa explosão que ocorreu, afetou mais de 2 milhões de pessoas. Mas veja bem, são 2 milhões de pessoas afetadas que sofrem com os efeitos de doenças como câncer até hoje. E muitas dessas pessoas também já morreram por efeitos da radiação. Porém, o número de mortes não é confirmado exatamente, porque naquela época quem governava era a União Soviética. E lembrando que esse acidente ocorreu na Ucrânia. E todo esse desastre foi ainda pior, porque como o governo da União Soviética queria utilizar as usinas nucleares para mostrar o seu poder ao mundo, não admitiu o erro inicialmente. E foi só 3 dias depois que o erro foi admitido e que a cidade de Pripyat começou a ser evacuada. E depois toda uma região de até 4.300 km² foi evacuada. Mas aí você se pergunta, o que foi feito para conter toda essa radiação que continuava vazando do incidente mesmo dias após o acontecido? Bom, de primeiro foi se tentado utilizar técnicas convencionais dos bombeiros para se apagar o incêndio. E como não foi dando certo, chegaram até mesmo a jogar areia em cima do material radioativo. Mas como ainda havia muita matéria radioativa dentro do reator e estava muito quente, a areia chegou a virar vidro e tudo se juntou em uma grande massa radioativa. E depois de algumas outras tentativas frustradas de deter toda essa radiação e sair dali do reator, que ainda semanas depois começaram a construir o sarcófago, esse que vocês estão vendo na tela. E ele foi construído às pressas em condições de trabalho horríveis. Esse sarcófago é feito basicamente de concreto e chumbo para deter a radiação ali dentro. Bom, eu não vou entrar em detalhes muito detalhados, óbvio, porque é possível que eu faça um vídeo mais pra frente falando só desse acidente de Chernobyl, porque tem muita coisa para se falar sobre ele. Mas falando por cima sobre as condições de trabalho, que eram deploráveis, sendo que ainda emitia radiação enquanto os trabalhadores estavam lá, então eles estavam realmente expostos, na pele mesmo, fora o calor que ainda era emitido de toda essa radiação. Então muitos morreram devido a isso. E quase todos os veículos e materiais utilizados na operação de construção tiveram que ser abandonados lá perto da região de Pripyat, porque não puderam ser reutilizados devido a grande índice de radiação que ficou acumulado nesses materiais. E mesmo hoje, 30 anos após o acidente, ainda se tem muita radiação no local, porém já está bem reduzida, sendo possível até mesmo fazer um turismo lá no local, de forma segura, podendo-se até mesmo entrar já dentro da usina. E como o sarcófago foi feito às pressas, hoje ele já apresenta algumas rachaduras, portanto terá que ser feito outro sarcófago que já está em produção. Ele está sendo produzido em um local e depois será levado para ser instalado por cima do sarcófago anterior. E bora pro próximo! 3 Mile Island, esse que aconteceu dia 28 de março de 1979 e chegou ao nível 5 da escala internacional de eventos nucleares e fica localizado próximo a Harrisburg, capital da Pensilvânia. O acidente ocorreu devido a um problema mecânico que gerou o superaquecimento na usina. E graças aos técnicos que estavam trabalhando ali no local e agiram rapidamente liberando os vapores e os gases desse superaquecimento, não houve, felizmente, uma explosão. Porém, cerca de 25 mil pessoas entraram em contato com esses gases
gases liberados para evitar a explosão. Só que naquele mesmo ano, uma comissão presidencial, juntamente com a Comissão Nuclear Reguladora do país, chegaram à conclusão de que as pessoas não foram afetadas por essa explosão. E as que foram números tão pequenos e casos isolados que são difíceis de detectar. E é isso aí, e bora pro próximo. Kirstin e Ozyorsk. Esses nomes russos são cada vez mais difíceis de pronunciar. E mais uma vez temos a União Soviética fazendo cagada no mundo. Eu acho que essa coisa de comunismo realmente não funciona. Criada em 1957, fruto do programa da corrida nuclear da União Soviética, temos a usina de Maia. Essa que fazia o estudo de enriquecimento de materiais radioativos, entre outras coisas. E que talvez por uma falta de estudos ou de até mesmo responsabilidade, usava os materiais radioativos, não disponia de tudo que eles poderiam lhes oferecer e depois simplesmente os armazenavam com ainda muita radioatividade em um local totalmente fechado. E isso foi acontecendo mais e mais material era armazenado junto, chegando a um ponto de ter até mesmo 80 toneladas, que é muita coisa. Se você não tem uma noção do que são 80 toneladas, é basicamente o que carrega 2 carretas, dessas comuns aí que você vê nas estradas. E o que acontecia com esses materiais? Bom, eram vários materiais radioativos que ainda estavam com muita radiação e continuavam esquentando lá dentro. Mas esse local fechado tinha um sistema de resfriamento. E fora todo esse problema desse material radioativo descartado incorretamente, temos ainda o problema que o sistema de ventilação falhou. Aí que a merda começou, né? Porque aquele material radioativo ficou ali esquentando muitas vezes, até que um dia tudo explodiu, liberando essas 80 toneladas de material radioativo por toda aquela região, no ar, e foi para os lagos, para os rios e tudo mais. E toda essa nuvem radioativa e a radiação que foi para os lagos e os rios chegou a contaminar uma área de pelo menos 1.600 km de diâmetro, de onde cerca de 10 mil pessoas foram evacuadas sem nenhuma explicação pelo governo. E bom, para vocês entenderem por que eu falei os nomes de Kirstin e Oshiosh no começo dessa parte do vídeo, é porque a cidade de Oshiosh era uma cidade secreta do governo, que não estava no mapa. Então o acidente ficou localizado na cidade de Kirstin, que era a mais próxima ali do local. E esse acidente registrou pelo menos 200 mortos por causa de toda essa radiação. Mas calma, não acaba por aí, só que eu vou falar apenas do incidente nesse vídeo. Eu estou aqui prometendo um vídeo para vocês sobre toda essa região que chegou a ser apelidada de Urais radioativos, porque na Rússia, se você não sabe, existem os montes Urais, e lá teve tanta radiação nesse local que chegou a ser apelidado de Urais radioativos. Mas aí envolve muito mais coisas que vai estar no vídeo que eu estou aqui prometendo para vocês, incluindo o Chelyabinsk 40 e o Lago Karachay, que é o lago mais radioativo do mundo. Então fique ligado no canal e bora pro próximo. O acidente do Césio 137, que aconteceu em 1987, e eu acho que esse daí você deve pelo menos conhecer ou já deve ter ouvido falar, porque esse aconteceu no Brasil. Isso mesmo, foram os FUEBR que fizeram esse incrível acidente gigante, que chegou ao nível 5 na escala internacional de eventos nucleares, que é um nível bem alto. Bom, esse acidente aconteceu em Goiânia, em Goiás. Bom, tudo começou quando 2 catadores de papel entraram em um prédio público abandonado e acharam um aparelho de radiografia abandonado. Daí, eles acharam uma ótima ideia levar esse aparelho para um ferro velho para desmontar e vender as peças. Infelizmente, esses dois não sabiam o que era esse aparelho ou o que ele fazia e nem o que tinha nele. Bom, quando eles desmontaram o aparelho, eles encontraram uma cápsula de chumbo com cloreto de césio ali dentro. E esse pozinho que brilhava no escuro impressionou o Devair Ferreira, que era o dono do ferro velho, que acabou levando o pó para casa e distribuiu para os vizinhos e familiares. Afinal, por que não? É um pó incrível que brilha no escuro, não é mesmo? Que coisa incrível! E os problemas começaram logo após a distribuição desse pó, que começou a dar náuseas, vômitos e até mesmo diarreia nas pessoas que entravam em contato com ele. E infelizmente, a primeira pessoa a morrer foi a sobrinha de Devair, que morreu 6 dias depois de ingerir o pó branco. Além disso, ao todo, 11 pessoas morreram e mais de 600 pessoas foram contaminadas diretamente, e outras 100 mil pessoas foram contaminadas indiretamente por toda essa radiação. Agora vocês me perguntam por que a contaminação foi tão grande? Bom, porque o Devair não sabia o que era aquele pó e continuava com ele, né? E foi só dias depois, após toda essa contaminação, que Maria Gabriela, esposa de Devair, achou que esse pó que brilhava era o causador de todas essas doenças.
Então, ela decidiu pegar esse pó e ir até a vigilância sanitária. Mas para chegar lá, ela precisava andar pela cidade. Ela pegou até mesmo um ônibus com esse pó. Então, daí já sabe, né? A merda se espalhou pela cidade inteira. E daí veio o motivo da contaminação ser tão grande. Bom, já naquela época, o ferro velho, que era onde tinha ocorrido maior contaminação, foi demolido. As pessoas daquela região muitas se mudaram, o comércio fechou. E você deve estar curioso para saber o que aconteceu com esse pó. Bom, ele, juntamente com mais 13 mil toneladas de lixo atômico, que são provenientes de toda essa descontaminação que foi feita na cidade, estão em um depósito especial feito para isso em Abadia de Goiânia, que é uma cidade próxima a Goiânia. Se vocês pensam que tinha tipo um pacote de farinha de césio dentro daquele aparelho radioativo, na verdade não, tinha apenas 93 gramas. E essa é uma das provas de que às vezes tamanho não é documento. Bora pro próximo. Tokaimura. Esse acidente que aconteceu em 1999, que foi proveniente do erro de funcionários de uma empresa de reprocessamento de urânio, que exageraram na dose do metal radioativo em um reator desativado já há um ano, proporcionando uma reação descontrolada, vazando vários gases e contaminando mais de 600 pessoas. Mas como o vazamento não foi muito grande, ele foi naturalmente controlado e não teve muito alarde do governo, que inicialmente recomendou apenas que as pessoas não saíssem de casa por 2 dias. E ainda bem que esse acidente não foi grave, já que essa cidade fica a pouco mais de 100 km de Tóquio. Imagina o tamanho da catástrofe. Bom galera, por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a parte 1, deu muito trabalho para fazer, então eu espero que vocês deixem aquele like pesado e vamos esperar a parte 2 que logo vai chegar. Era pra ter sido um vídeo inteiro, mas eu acabei decidindo em transformar o vídeo em 2 partes, porque senão o vídeo ia ter 20 minutos e ficar muito cansativo pra vocês que estão vendo. Portanto, é preferido ter 2 partes e aí vocês podem ver a segunda parte logo que vai sair no canal, então fiquem ligados. Se você gostou, deixe com um like, como eu já falei. Se você não gostou, deixe um dislike, mas comenta aí o porquê que você não gostou. Se você tiver alguma sugestão ou um comentário construtivo, comenta aí, beleza? Falou!